Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva e esse é o vídeo de número 2 do tópico 4 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre recursão e nesse vídeo vamos falar de alguns aspectos de implementação de funções recursivas. Para contextualizar um pouco mais essa discussão, antes vamos entrar com outro exemplo de recursão, de aplicação da recursão, que é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência matemática muito famosa, né, entre matemáticos e cientistas de computação, e que ela é dada por essa relação aí de números. Claro, é uma relação infinita aí de números, mas vocês estão vendo aí os primeiros termos da sequência que já, né, dá um norte da sua lógica. Então repare aqui que a gente começa com o 0 e o 1, e a partir aqui do terceiro elemento, você pode definir o elemento como sendo a soma dos dois anteriores, né? O 5 é a soma do 2 com 3, o 8 é a soma do 3 com 5, o 13 soma do 8 com 5 e assim por diante. Então, mais uma vez, então, você está diante de uma autorreferência, você pode justamente construir uma relação de recorrência do enésimo termo de Fibonacci, que vocês conseguem ver aí, né, nessa expressão f de n. Então, f de n é justamente o próprio n, se você está falando do n0 ou n1, o 0 é o índice inicial da sequência, estamos adotando essa convenção aqui, e aí, caso eu tenha valores de n maiores, por exemplo, n igual a 4, n igual a 5, basta eu justamente calcular em cima dos números de Fibonacci e os dois números de Fibonacci imediatamente anteriores, f de n menos 1 e f de n menos 2. Então, assim a gente consegue calcular, obter a sequência de Fibonacci de forma autorreferenciável. Então, aqui vocês podem ver a implementação em C++ da função que calcula o número de Fibonacci, o enésimo número de Fibonacci. O n aí é o parâmetro da ordem, né, na sequência, da posição na sequência de Fibonacci que você quer calcular o número. Se esse número, aí mais uma vez, né, vamos destacar aqui, né, primeiro aqui o caso base. Então, se o número é 0 ou 1, né, menor ou igual a 1 aqui, eu retorno o próprio valor, né? Se o n é 0, o número de Fibonacci é 0, se o n é 1, o número de Fibonacci é 1. Caso não esteja diante do caso base, aqui sim eu tenho a recursão. E veja, né, a recursão aqui ela é com duas chamadas recursivas. Eu chamo recursivamente a própria função de Fibonacci para uma instância imediatamente menor, n-1, e aí eu chamo mais uma vez a função de Fibonacci para uma instância n-2, menor. E aí, com a composição das duas através da operação de soma, eu chego no resultado do número de Fibonacci para a instância n. Então, mais uma vez, veja, 4 linhas de código resolvem a construção da sequência de Fibonacci através da recursão, né? Vejam como realmente fica uma solução bem simples, bem direta. Tudo lindo, maravilhoso até o momento, né? Mas há desvantagens em se trabalhar com recursão. Não, você tem um preço a pagar quando você trabalha com funções recursivas. E as principais desvantagens estão destacadas aí para vocês no slide. O código recursivo ele é mais difícil de depurar. Imagina você, né, usar um debugger, colocar breakpoints, tentar trabalhar e acompanhar, né, a sequência de execução de instruções, como você tem chamadas recursivas acontecendo, a chance da gente se perder no meio dessas chamadas recursivas, né, de saber de qual eu estou chamando a função recursivamente aqui, em qual instância, em qual parâmetro eu estou, é bem maior, é mais complicado.
Além disso, eu posso estar, né, dependendo da implementação da recursão, fazendo um uso desnecessário aí do espaço da pilha de execução. Principalmente se eu tenho uma alternativa iterativa que é eficiente. Então, repare que, lembrando, né, que a cada vez que você faz a chamada, vou até retornar lá atrás nesse slide aqui, né, em que a gente mostrava a pilha de ativação. Repare que a cada vez que você invoca uma função, e seja ela recursiva ou não, você está inserindo um novo registro de ativação dentro da pilha de execução do seu programa. E, eventualmente, né, principalmente em funções recursivas, que muitas vezes, dependendo da recursão, ela vai muito longe, né, vai fazer um número muito grande de chamadas recursivas até alcançar o caso base e poder, em cima do caso base, construir a solução geral. Esse número muito grande de chamadas vai implicar num número muito grande aqui, né, de registros de ativação e possivelmente, num caso limite, pode até levar a um estouro da pilha de execução, ou seja, o estouro do limite determinado aí de espaço para a pilha de execução do seu programa na memória do computador. Então, isso é um ponto que pode ser problemático. E aí, né, eu acabei já, né, comentando o terceiro item, justamente, que esse número excessivo de chamadas de função, além da questão de memória, né, no espaço da pilha de execução, tem um custo de hardware mesmo, de execução. Porque, veja, as chamadas de função, elas muitas vezes elas envolvem uma interação com o sistema operacional, com chamadas de sistema para o sistema operacional atender aquela chamada de função, fazendo troca, né? Aí há uma troca de contexto com o sistema operacional para verificar, né, o ponto que está sendo feita essa chamada de função, o controle justamente do registro de ativação na pilha de execução e tudo mais. Então, essas ações de interação com o sistema operacional levam um certo tempo e podem gerar, digamos assim, um custo de tempo de execução ali por conta desse excesso de chamadas. Então, há esses pontos, esses 3 pontos principalmente, são pontos que devem ter um certo olhar, uma certa atenção quando a gente adota recursão. E é importante a gente lembrar, pode não ser fácil, mas para toda implementação recursiva você tem uma solução não recursiva. Não é obrigatório trabalhar com recursão para resolver determinados problemas. Você tem alternativas não recursivas, iterativas, né, que em geral vão envolver operações de repetição, para abordar qualquer problema, todo e qualquer problema. Aliás, já aqui ilustrando um primeiro exemplo disso, é o caso do Fibonacci. Eu posso fazer um algoritmo de cálculo do número de Fibonacci não recursivo. Vejam só, basta eu definir um laço de repetição que vai justamente caminhar, iterar, até eu atingir o enésimo termo de Fibonacci que eu quero calcular. E iniciando, claro, com as condições, né, dos 2 primeiros termos aqui, né? O primeiro termo vale 0, o segundo termo vale 1, e aí, a partir desses 2 primeiros termos, inicialmente eu construo o termo seguinte como a soma dos 2 anteriores. Aqui eu só atualizo, né, para a próxima passada F1 e F2 terem os meus novos valores ali, mais recentemente calculados. E aí, repare que num laço de repetição eu vou repetir quantas vezes for possível, né, quanto for necessário, no caso aqui são N vezes são necessário para você chegar ao enésimo termo, e aí ao final eu vou ter na variável F1 o valor desse enésimo
termo calculado. Vou até, né, para a gente entender melhor aqui, vou montar uma tabelinha aqui, por exemplo. Se a gente quiser calcular, ficou meio feia essa tabela, vamos refazê-la aqui. Imagine que eu quero calcular Fibonacci do termo n igual a 3. Então aqui fazer em maiúsculo, porque a minha letra fica melhor para vocês visualizarem. F1, F2, F3. Então veja, aqui vou definir o meu n. Quando n, desculpa, n não, né? O meu i. Então, meu i começa em 0, para i igual a 0, deixa eu só já definir as linhas aqui. 0, 1, 2, 3, né? Nós vamos fazer esse laço de repetição até atingir n igual a 3, e quando, né, na verdade, atingir n igual a 3, o laço nem executa, né, na verdade. Então, vou pôr aqui em outra cor, vamos pôr em preto, os resultados. Então, no instante i igual a 0, F1 está valendo 0, F2 está valendo 1 e F3 está valendo 0 mais 1, que é 1. No instante i igual a 1, repare então que para i igual a 1, F você copia para a etapa i igual a 1, o valor de F1 vai para F2, então eu tenho o valor 0 aqui, o valor de F3 vai para F1, ok? E aí eu tenho o valor de 1 ainda para F3, né? 1 mais 0. No instante i igual a 2, eu tenho daí mais uma vez a cópia daqui, valor 1, a cópia do valor 3 para F1, e F3 é F1 mais F2, ele passa a valer 2. E por fim, reparem que ao fim, né, quando eu vou agora para o i igual a 3, na verdade, essa condição torna, né, falsa a condição de repetição, né, essa comparação torna falsa a minha condição de repetição aqui. Então, na verdade, eu encerro o programa com o mesmo estado aqui, 1, 1, 2. E é justamente o termo n igual a 3 da sequência, né? Porque a sequência é 0, 1, 1, 2. Então, né? N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Aqui, então, você tem o termo... Opa, voltando. Perdemos aqui, vamos voltar. Bem, perdemos aqui o desenho, mas a gente já tinha, né, visto aqui, né, que na tabela a sequência, vou refazer aqui só a sequência, 0, 1, 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Aqui embaixo o n 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, em cima, f de n. Opa. Estou apanhando, né? Vocês estão vendo, né? Estou apanhando aqui do tablet, mas vamos lá, uma última vez. 0, 1, 1, 2, 3, 5.
e aqui o n, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu n está aqui, meu f de n está aqui. Então, aí sim, justamente eu tenho, para n igual a 3, o número de Fibonacci, que é 2. Muito bem, então é possível, né, acabamos de ver que eu consigo construir um Fibonacci não recursivo. Assim como eu também consigo construir, claro, um fatorial não recursivo, aí, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu no vídeo anterior até, desse tópico. Aí tá, né, o exemplo do fatorial não recursivo. Ele vai também trabalhar com um laço de repetição, como vocês podem ver aí, né, um laço de repetição que vai decrementando o valor de n, porque outra forma da gente definir o fatorial é como o produtório, né, de n vezes n menos 1 até 1. Então, repare que eu tenho aqui n termos, e são justamente esses n termos que eu estou contando aqui na minha repetição. Então eu faço o produto da variável product por esse termo n e daí decremento esse termo n para justamente ir reduzindo aqui, né, o valor do termo, assim como está nessa expressão né, de produtório como definição do meu fatorial. Então, veja que dessa forma, mais uma vez, você vai conseguir calcular o fatorial sem usar a recursão. Né? Vamos tentar aqui de novo também fazer uma tabelinha básica para simular essa ideia. Então aqui eu tenho n, e aqui vou abreviar o nome da variável aqui, prod. Então, imagine que eu quero calcular o fatorial de 4. Então, n é 4, prod começa valendo 1. Deixa eu já definir algumas linhas aqui. Então, n começa valendo 4, prod começa valendo 1. Aqui, ao final da execução da primeira passada, o que eu tenho? Né? Produto é igual a ele mesmo vezes n. Então, prod passa a valer 4 e ao final, né, dessa primeira passada do meu laço while, eu decremento o n. Deixa eu usar uma cor, manter o padrão na cor aqui. Prod passou a valer 4 e o meu n passou a valer 3. Na próxima passada, então eu vou fazer agora produto é ele vezes o n, então é 4 vezes 3, o resultado é 12, e decrementando o n eu tenho 2. Na próxima passada eu vou ter produto é igual a ele mesmo vezes o n, que é 24, e o meu n passa, né, decrementando, passa a ser 1. E por fim, produto é igual a ele vezes ele mesmo. Desculpa, né? Produto é igual a ele vezes o meu n. O n aqui no caso é 1, então continua valendo 24 e o meu n chegou em 0. E aí a condição 0 torna falsa a condição de repetição do laço e o laço se encerra retornando o valor da variável produto, que é 24, né? Fatorial de 4 é, de fato, o valor 24. Então, repare que também, solução iterativa sem usar recursão resolve o problema de fatorial. Vamos ver agora um código que também está disponível para vocês na pasta de exemplos aí na página do curso, que vai discutir um pouquinho mais esse aspecto, como eu falei, de
de vantagens e de desvantagens de funções recursivas ou não recursivas. Eu vou alternar aqui para vocês com o ambiente Linux. Vamos aqui para ele. Então, pronto, estamos nele aqui. Então, vocês têm esse código à disposição de vocês. Esse código está aí, contém 3 arquivos fonte, né? O compara-recursão.cpp, ele inclui uma biblioteca aqui, que é a recursão.h, e ele simplesmente só invoca uma função chamada executa recursão, que é declarada nesse recursão.h. Vamos ver o que é esse recursão.h. O recursão.h é uma biblioteca de funções, não temos classes aqui de nada, e são justamente as funções exemplo que a gente discutiu até agora nesse tópico. As funções fatorial e Fibonacci na sua versão recursiva e não recursiva. A gente pode ver daí as definições dessas funções no arquivo recursão.cpp. Então vamos discutir aqui, destrinchar um pouquinho mais. Uma coisa que eu tenho aqui é uma variável global. Veja, eu estou declarando essa variável complexidade aqui fora de qualquer definição de função aqui. Então ela tem escopo global, ou seja, é visível por todas as funções do meu programa. E eu inicializo ela como 0. Qual é a ideia dessa variável global? Eu vou usá-la para contar o número de vezes em que eu faço uma chamada recursiva dentro das funções que são recursivas, ou que eu faço uma passada, eu realizo uma iteração de um laço de repetição nas funções que são não recursivas. Então vamos, né, usar essa variável complexidade para nos ajudar nisso. Aí veja, eu tenho primeiro a função executa recursão, que é uma função que simplesmente vai brincar com as chamadas das duas funções recursiva e não recursiva. Então eu vou testar aqui, vejam só, o fatorial recursivo, vou testar com o fatorial não recursivo e vou contar justamente o valor de complexidade, vou exibir o resultado do valor de complexidade para cada uma dessas funções. Depois eu também vou aqui fazer a mesma coisa com o Fibonacci, vou testar a função de Fibonacci recursivo e a função de Fibonacci não recursiva, iterativa, e contar o valor da complexidade associada a cada uma dessas funções. Repare que antes de eu fazer a invocação das funções, eu zero o contador de complexidade para poder utilizá-lo. E aí, então, aqui embaixo, a gente começa a ver as implementações, que são as implementações idênticas às vistas nos slides desse vídeo e do vídeo anterior, só com o adicional dessa contagem de complexidade. Então, veja, na função recursiva fatorial, cada entrada na função fatorial, a primeira coisa que eu faço é incrementar o contador complexidade, para contar uma chamada de função fatorial. Então, a cada vez que se invocar a função fatorial, a variável complexidade vai ser incrementada. E aí aqui eu tenho o algoritmo de fato fatorial recursivo, como a gente viu nos slides. Aí para o fatorial iterativo eu tenho a mesma ideia da implementação iterativa do fatorial, só que também a cada entrada no meu laço while, cada iteração dentro do meu laço while, eu incremento a variável complexidade para contar o número de iterações que eu vou realizar. Então veja, eu estou comparando, digamos assim, que eu estou usando a contagem de laços das funções iterativas para comparar se a quantidade de laços que eu executo é tão grande ou é da mesma ordem de magnitude do número de chamadas de função que eu tenho nos algoritmos recursivos, para comparar se eu posso ter discrepâncias nisso, e se eu tiver discrepâncias nisso, pode haver uma preferência aí de qual abordagem usar. Então isso é feito aqui para as funções fatorial, e aqui embaixo a gente tem a mesma ideia para as funções de Fibonacci. A função de Fibonacci recursiva, a cada entrada na função de Fibonacci recursiva, eu contabilizo um valor a mais na variável complexidade,
e a cada entrada na função de Fibonacci, desculpa, entrada não, né? Cada execução do laço de repetição fora aqui na função de Fibonacci iterativa, eu também conto uma, né, realização a mais na variável complexidade. Então, dessa forma eu consigo, vou poder com a variável complexidade fazer essas comparações, imprimindo os resultados aqui na minha função executa recursão. Vamos compilar. Vocês têm também à disposição aí um arquivo Makefile já pronto para compilar, para fazer a compilação, para facilitar a vida de vocês aí no trato, né, com essa sequência de comandos. Eu vou entrar aqui na pasta desses arquivos. Então, com o Makefile basta, eu vou até limpar primeiro, porque, deixa eu ver se eu estou na pasta certa. Ah, não, eu não esqueci de copiar aqui o Makefile para essa pasta minha especial. Não tem problema, então, mas vocês têm à disposição e podem usar aí na máquina de vocês, né? Então, vamos fazer de forma manual, não tem problema. Eu vou gerar primeiro o arquivo objeto para o recursão.cpp e agora para o compara recursão. E agora vamos fazer a linkagem dos arquivos objeto. Vou chamar o executável de compara recursão também. Então, compara recursão. Acabamos de executá-lo aqui. Deixa eu ver se eu coloco essa tela, modo tela cheia. Acho que pode facilitar a visualização para vocês. Deixa eu tentar subir com o cursor aqui. Então, vamos agora ver aqui com a tela cheia, comparar algumas coisas. Então, vejam aqui, eu fui imprimindo, né, as chamadas da função fatorial iterativa e recursiva para vários tamanhos de fatorial primeiro. Repare que há uma certa equivalência. Por exemplo, pegando, vamos para os valores maiores de fatorial aqui, ó. Veja que para eu calcular o fatorial de 9, que é 362.880, eu gastei, no caso recursivo, 10 chamadas recursivas, e no caso iterativo foram 9 iterações no meu laço. Então veja que está tendo um crescimento aí linear, né, no tamanho enquanto veja, né, e como é que eu posso, né, inferir que esse crescimento é linear? Porque o fatorial recursivo de 8, do número 8, gastou 9 chamadas de recursão, ou seja, uma chamada a menos. Ao mesmo tempo também que o fatorial iterativo de 8 gastou 8 laços. Então veja que o número de laços e o número de chamadas está crescendo linearmente com o tamanho do problema aqui. Então, isso, né, se a gente for então avaliar o custo computacional desses dois algoritmos, sendo que a operação básica é o número de chamadas para o caso recursivo ou o número de repetições de laço para o caso iterativo, o custo computacional ele é um custo assintótico Ozão de n. Ele cresce linearmente com o valor da entrada n. Agora veja aqui o caso do número de Fibonacci, como a coisa aí começa a mudar. Aqui veja, por exemplo, o Fibonacci recursivo para n igual a 3 gastou 5 chamadas, enquanto que o Fibonacci iterativo para n igual a 3 gastou 3 passadas de laço. E aí, quando eu vou para o Fibonacci recursivo de n igual a 4, né, ou seja, aumentei de 1 o meu n, o número de chamadas vai para 9,
enquanto que o número de laços na versão iterativa vai para 4, ou seja, o número de laços cresceu linearmente, mas o número de chamadas na versão recursiva quase dobrou, né? De 5 foi para 9. E essa ideia continua. Se a gente olhar para cá, né, mais adiante, a gente está tendo um crescimento mais acelerado no caso recursivo do que no caso iterativo. Em último cenário aqui, né, se a gente olha para o Fibonacci recursivo para sequência, né, para o termo da sequência na posição n igual a 9, que é o 34, eu gastei 109 chamadas de função, então eu chamei 109 vezes a mesma função Fibonacci recursivamente para calcular o número 34, enquanto que na versão iterativa eu só fiz 9 laços de repetição para chegar no 34. Então veja como a coisa começa, dependendo do problema, a escalar muito se você está usando recursão. E por que esse crescimento é muito maior no caso do Fibonacci? Porque se vocês repararem, aqui, né, voltando rapidamente para o código, a implementação recursiva de Fibonacci, que eu vou voltar aqui para ela faz 2 chamadas recursivas a cada execução da função. Então veja que você vai ter um crescimento aí que é geométrico, né? Você inicia com a primeira chamada abre 2 chamadas, essas 2 chamadas, cada uma delas abre mais 2, que vão abrir 4, ou seja, você começa a montar uma árvore ali de chamadas recursivas que vai dobrando o número de chamadas a cada nível que você vai decompondo o problema, né? Vai reduzindo o problema de n para n-1, menos 2, e assim por diante. Então veja que, né, aqui, diferente do fatorial que tem uma só chamada recursiva dentro da função, aqui eu tenho 2 chamadas recursivas que eu uso para fazer a soma delas e resolver o problema. Então por isso que eu, né, no cômputo geral aí de chamadas para resolver um determinado problema de tamanho n, eu vou gastar muito mais recurso com isso. Então, esse código aqui eu acho que é muito legal para vocês executarem, estudarem em casa também, e ele ilustra bem essa possível desvantagem de você mexer, lidar com recursão. Então, é algo muito útil e que nós vamos utilizar bastante ao longo desse curso ainda, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente quando a gente tem diante de nós a possibilidade de resolver o problema de forma não recursiva. Então, né, para a gente concluir esse vídeo e, ao mesmo tempo, esse tópico, a gente pode, né, destacar que recursão, claro, é uma técnica poderosa, é uma técnica muito útil de programação, que a gente, né, viu aí nesses exemplos e veremos em outros exemplos ainda e exercícios, que leva, né, ao desenho aí de algoritmos de uma forma muito simples, muito eficiente. E nos tópicos seguintes a gente vai trabalhar com vários problemas em que vamos abordar de forma recursiva e vamos conseguir chegar em soluções interessantes graças à recursão, mas a coisa tem que ser feita com cuidado, você tem que tomar, né, um certo cuidado ao trabalhar com recursão, porque, em geral, se você puder, né, implementar soluções interativas, se é factível, se é viável do ponto de vista de implementação, fazer isso, se não é muito complexo, em geral é preferível. É preferível trabalhar com as soluções interativas, porque elas vão escapar dessa questão, como eu falei, do excessivo uso da pilha de execução, do risco, né, de você cair no uso excessivo da pilha de execução, e também nesse exagero de chaveamento aí de contexto, fazendo chamadas de função que, por sua vez, leva a uma chamada de sistema com o sistema operacional, que vai ter que fazer, né, todo um processo de, né, alocação, gerência aí da pilha de execução, criação de registro de ativação, o que, claro, tudo isso envolve ciclos de CPU, envolve execução de operações em hardware, toma tempo do seu programa.
Então, essas são as considerações finais a respeito do conceito de recursão. Nos próximos tópicos vamos voltar a ver isso como aplicação, né? Aplicaremos essa ferramenta, essa técnica na solução de algoritmos e assim fechamos esse vídeo tópico. Nos vemos daí nos próximos vídeos e no próximo tópico. Até mais!